Isso também já foi observado em pequenos animais, animais pequenos, frágeis, né? Então, é porque tudo que foi se tornando conhecimento, de algum lugar as pessoas tiraram, né? Então, existem duas coisas aí. Existe, num grau pequeno, uma influência dessa inveja que recebeu o nome de olho gordo. Existe, sim, uma influência energética. Porém, essa, essa, esse fenômeno, ele não atinge o ser humano. O ser humano, ele é atingido mais por uma fragilidade do seu corpo, mais por uma autossugestão, do que propriamente pelo olhar do outro. Né? Eu tenho tanto medo que alguém tenha inveja de mim que eu fico invejado de mim mesmo. Sim, você sabe que para você manter a sua energia em alta, algumas coisas que precisam ser feitas. Sempre entra a terapia, seja terapia tradicional, seja terapia, seja uma terapia alternativa, complementar, enfim. O ser humano, ele não sofre essa influência a menos que ele esteja bem. Isso é importante. Se ele estiver fragilizado, essa energia pode vir através de palavras, essa energia pode vir através de gestos, mas vamos considerar que essa pessoa ela absorveu isso como uma autossugestão, tá? Eu poderia dizer que a pessoa está com uma imunidade emocional baixa, autoestima baixa, imunidade emocional baixa. Eu estaria desconstruindo essa ideia ou não? Olha, existem alguns fatores que contribuem para que isso aconteça, né? Então, nós comentamos da parte onde existe algum tipo de energia, tanto que existe o magnetismo, então nós consideramos que existe. Porém, só para criar um roteiro, nós não temos esse poder de destruir o outro. Nós não temos, tá? O que acontece, e como você falou, são fragilidades, né? Como uma questão da estima. Mas tem algumas coisas que são estudadas nessa área que eu acho importante ressaltar. Pessoas que acreditam no olho gordo. Olha só, para que ele aconteça, a pessoa precisa acreditar. Porque se ela não acreditar, não vai acontecer. Por aí já começa a autossugestão, né? Quem não acredita já tem uma chance muito grande de não sofrer com isso. Mas eu quero aqui fazer um comentário. Se o público quiser participar, perguntar, a gente está aberto. A ciência não termina, tá, gente? Enquanto nascer gente, enquanto o mundo existir, tudo vai se renovar e a gente vai ter que aprender. Então, nenhuma palavra é a palavra final. O que existe é um estudo que se atualiza, né? Eu vou desfazer uma fantasia aqui que todo mundo não, daí eu exagerei, né? Grande parte das pessoas falam isso, principalmente os intelectuais. A superstição é coisa de pessoa que não estudou. É a maior mentira do mundo. Ela é instalada, né? A Intelectual, superstição, ela é instalada dentro do seu sistema. A superstição é passada de pai para filho. ela está no coletivo, ela está no inconsciente. Você pode ser a pessoa mais esclarecida que for, pode ter meia dúzia de faculdade. Isso não vai livrar você da superstição, porque ela é um ato inconsciente. O que vai acontecer é que você pode, por ter uma certa habilidade mental, disfarçá-la, né?
Então, é aquela história de outros programas que a gente falou. Eu não falo que eu não passo embaixo da escada porque eu sou supersticioso. Eu falo porque não é para cair uma lata na minha cabeça. As duas coisas são verdade. Mas eu dou um jeitinho, né? Então, essa questão da inveja, de que o outro ficou observando você, tem questões profundas na psicologia, na psicanálise E tem e no lá nos primórdios inconsciente. na Bíblia, né? A inveja do Oi? Caim. E tem lá os primórdios na Bíblia, Caim e Abel, que é a história que Sim, todas as religiões contam e está lá no livro mais vendido, né? Ali tinha sim. uma inveja de um irmão para o outro. É que assim, nesse caso aí, ele fez alguma coisa incorreta, né? Então Ele ele foi lá. provocou, né? Mas não deixava de ser uma Agora, inveja também. não, eu estou dizendo assim, um matou o outro. Aí a gente já passa, ele já ultrapassou os limites, né? O olho gordo seria essa ideia de que o outro tem poder sobre você, mesmo que ele não faça nada, né? Mas ele está ali olhando o carro novo, ele está olhando que você pintou a casa, ele está olhando que você subiu na vida, que você conseguiu alguma coisa, e a pessoa acredita que aquela pessoa tem poder sobre ele. Na verdade, a pessoa não fez nada ainda, mas ele acredita e ele começa a sofrer com isso. Agora, vamos pensar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista inconsciente. Existe, nesses casos, uma coisa, quando uma pessoa sofre muito com isso, ela precisa fazer uma autoavaliação e talvez até uma terapia. Se ela me disser, mas existe, de uma certa forma, como eu falei, pode existir. Mas geralmente, quando uma pessoa não se sente merecedor do que ela conquistou, ela desperta o medo de ser destruída. Muitas pessoas não se acham merecedores da sua própria vitória. Se ela não se acha merecedora, ela está sob o olhar de alguém que vai destruí-la. Olha só. Porque ela tem culpa de melhorar. Se eu tenho culpa de melhorar, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, uma punição vai vir. Olha só. O olhar do outro é uma representação do olhar que eu tenho que façam comigo. Eu também posso justificar o meu fracasso porque eu sofri a inveja do outro, então eu não dei certo porque ficaram de olho gordo lá para cima daquilo que eu estava indo tão bem e foi por Sim, culpa daquele lá que me olhou diferente. sim. Você atribui a culpa dos Fecha seus nele. erros ao outro porque não sabe lidar com a frustração, mas também isso também acontece porque você tem uma ideia fixa, inconsciente, de que você não merece melhorar. Você não merece melhorar. Se você não merece melhorar, a qualquer momento o seu tapete vai ser puxado, tá? Então, olha só, a questão da autoestima, a questão de aceitar prosperar, tá? Se eu fui criado com essa visão negativa, eu sempre vou ter medo que fiquem me observando. Por quê? Nós falamos em um programa, se ganhar dinheiro é uma coisa errada, então tem alguém olhando eu fazer uma coisa errada. Olha só. E se tem alguém olhando, ele tem o poder de me punir, de tirar o que eu estou fazendo. Você percebe que se desenvolve todo um simbolismo mental. Então a pessoa ela fica vítima das suas próprias crenças de fraqueza. Então quando uma pessoa ela começa a atribuir para o outro, entra uma série de fatores. Culpa, não assumir responsabilidade pelo que acontece, né? Então assim,
Eu não estava indo tudo bem e eu estou sofrendo com o olhar do outro, né? Você não percebe que você foi desanimando por medo. A gente desanima por medo. A gente vai tirando aquela energia boa daquilo que a gente está empreendendo, justificando que o outro tem poder sobre você, né? Então, você não reconhecendo as suas necessidades, você tem uma tendência a fazer uma coisa como: eu começo a usar o meu pensamento mágico, né? Eu começo a usar o meu pensamento mágico, eu começo a, a encontrar uma explicação paralela, né? É como se eu encontrasse uma explicação paralela, né? E começa com essa questão de eu não me sentir merecedor, né? Começa com essa questão A, de... o Pois Wagner, não, as pessoas também vão deixar de prosperar por conta de se achando que se elas vão crescer financeiramente, profissionalmente, os invejosos vai atrapalhar, sim, né? perfeito. Aí ela já se imune e ela mesma ela mesma é o olho gordo dela, porque ela só está lá buscando uma muleta. Sim, sim. Ela tenta explicar de uma maneira como se algo externo tivesse acontecido, porque ela não consegue ver as causas internas, né? Então ela cria praticamente uma fantasia de que ela está sofrendo uma interferência de fora,